Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, Série A, 12ª rodada. E o líder, completamente mutilado, muito desfalcado, sem 5 jogadores nas seleções, né? 4 no Uruguai, 1 no Chile. Sem o lado esquerdo, porque o Bruno Henrique, Cebolinha, machucado, tendo que improvisar um garoto de meio campo ali. Lateral, só um lateral direito e um lateral esquerdo. Ou seja, o Flamengo, com todas as dificuldades que a gente sabia que ia enfrentar, todos sabiam, dei uma pesquisada, 11 times queriam a paralisação do Campeonato Brasileiro nesta data da Copa América. 11 times, 9 não. Eu estou pesquisando aqui para descobrir quem são os 11 times que queriam a paralisação e quem são os 9 que não queriam, né? Para mim poder saber, né? Quem é quem. E o Flamengo, diante dessa maratona, o Flamengo jogou contra o Vasco com o time completo, goleou. Depois vem aí, na 5ª partida, né? Tendo que improvisar, um zagueiro como volante. E o Flamengo jogou contra o Juventude. Juventude, que passou o drama, né, da situação do Rio Grande do Sul, conseguiu se recuperar bem, passar a situação bem, diferentemente do Grêmio, que está vivendo um problema complicado, passou a mesma situação, mas um problema complicado, apesar de que a do Grêmio e do Internacional um pouco pior, porque eles perderam o estádio, né, não podem jogar no estádio. O Juventude não, joga no seu estádio. Então a situação do Juventude é um pouco pior, é menos pior do que a do Grêmio Internacional, mas o Juventude, daquela parada da situação do Rio Grande do Sul, quando voltou bem, um time muito competitivo, não perde para o Flamengo no seu estádio há anos e manteve a escrita. Juventude 2, Flamengo 1. E aí eu sei que muita gente vai falar, e aí Magalhães, acabou o gás do Flamengo? Cara, cada um vai avaliar de uma maneira, mas o time do Flamengo deu uma cansada. No segundo tempo, nitidamente deu uma cansada, até porque o Flamengo ficou sem ataque. O Flamengo só tinha o Luiz Antônio e o Pedro. O Luiz Araújo e o Pedro. Você não tinha um lado esquerdo. Então o Flamengo deu uma cansada. E aí eu vou falar o que eu venho falando há algum tempo. O Flamengo tem 9 jogos, né? Por causa dessa situação da Copa América, aí o Flamengo pode ficar sem os 5 jogadores. Eu disse, vai ser impossível o Flamengo não perder. Vai ser impossível o Flamengo não perder. E por que era impossível? Porque por mais que o elenco seja bom, tem um elenco bom, você perder 7, 8 jogadores é muito complicado. Você fica sem banco de reserva. E você cansa. Os seus principais jogadores vão cansar. Irmão, isso é normal. Então, se algum torcedor do Flamengo chiar por causa da derrota, tem que tirar merda. Porque, irmão, não dá. A culpa não foi do Flamengo. A culpa foi da CBF. O Flamengo tá indo com o que dá. Além de ter jogadores da seleção, jogadores machucados. Você tem um lado esquerdo do ataque que não tem ninguém. Nem Cebolinha, nem Bruno Henrique. O Gerson tá jogando todos os jogos. Vai cansar, parceiro. Vai cansar. O Alan tá voltando ainda de recuperação. O Igor Jesus se machucou, não volta agora. Ou seja, é um conjunto de coisas que durante 9 jogos não dá para se manter. E na minha previsão eu falei, se o Flamengo de 9 jogos ganhar 5 e terminar esse período da Copa América entre os 4 primeiros, o Flamengo já está no lucro. Se o Flamengo ganhar 5 jogos dos 9 e permanecer entre os 4 primeiros, o Flamengo está no lucro e está na briga. E aí jogou contra o Juventude, jogou em casa, aproveitou o momento, o Juventude aproveitou o momento que o Flamengo vive. E aí o Juventude que tá errado? Não. Errado foi os outros times que não ganharam do Flamengo. Grêmio, Atlético Paranaense, Bahia, Fluminense. Todos esses pegaram o Flamengo
igual o Juventude pegou. Óbvio. O Grêmio pegou o Flamengo descansado, né? O Atlético Paranaense pegou o Flamengo descansado. O Atlético Paranaense pegou um Flamengo já um pouco assim, mas mesmo assim descansado. O Fluminense já pegou um Flamengo um pouco mais cansado, porém, ainda tinha ataque. O Juventude não. E aí o Juventude foi esperto, aproveitou o momento. O Juventude praticou o que os outros não praticaram, e venceu. E o Juventude venceu por mérito. Venceu por mérito. E a gente vai falar sobre isso aqui nesse momento. Juventude 2, Flamengo 1. Nesse período aí dos 9 jogos, são 5 jogos já do Flamengo. O Flamengo tem 4 vitórias, né? Grêmio, Bahia, Fluminense, não, tem 3 vitórias. Grêmio, Bahia e Fluminense. E empatou com o Atlético Paranaense. E agora perde, ou seja, o Flamengo tem 3 vitórias e um empate. No meu cálculo, 5 vitórias. Falta 2, né? Pros meus cálculos ali. Então a gente vai falar sobre a classificação do Flamengo e também sobre o jogo, como eu já disse, vitória justa do Juventude. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Juventude, que está feliz de orelha a orelha, e você, meu amigo do Flamengo, que está triste por essa derrota, mas irmão, tá dentro de uma normalidade. O Juventude é um time competitivo. O Criciúma na rodada passada ganhou do Botafogo. O Botafogo ganhou hoje. Tem outros jogos tendo na rodada aí. É um jogo muito competitivo. E nesse período, você vê o Atlético Mineiro caindo de produção, né? Acho muito normal. Até pelo fato de tudo que a gente já falou sobre o Flamengo. Acho muito normal a derrota do Flamengo pro Juventude, principalmente com todos os ingredientes que a gente falou. Então, peço a você que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo da descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Zé com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos aqui logo para a classificação nesse momento. Bom, com a derrota, o Flamengo está com 24 pontos. Tá? Quem é que pode passar o Flamengo? Apenas o Palmeiras. Apenas o Palmeiras pode passar o Flamengo. Então, ao final da rodada, na verdade, o Palmeiras e o Bahia. Mas aí, o Bahia, tá? O Palmeiras. Numa vitória simples do Palmeiras, o Palmeiras passa o Flamengo. O Bahia tem que golear para passar o saldo do Flamengo. Porque o saldo do Bahia é de 6. Tá? O Bahia tem 6 vitórias. Ganhando, vai a 7. O Flamengo fez 20 gols, tomou 11 e tem um saldo de 9. O Bahia está com um saldo de 6. Ou seja, o Bahia vai ter que fazer um saldo melhor. Ou seja, tem que fazer aí mais uns 3 gols. Fazendo 3 gols, empata em 9-9 no saldo de gols. Mas... acaba ganhando nos gols pró. Então, para o Bahia passar o Flamengo, o Bahia tem que vencer uma diferença de 3 gols. De 3 gols. Que aí passa o Flamengo. Então o Flamengo pode cair de primeiro para terceiro. O Palmeiras ganhando, passa o Flamengo. O Flamengo cai para o segundo. O Bahia ganhando e ganhando num saldo de 3, o Bahia joga contra o Vasco. Num saldo de 3 gols, o Bahia passa também o Flamengo, e o Flamengo termina a rodada na terceira colocação. Então, na pior das hipóteses, o Flamengo termina na terceira colocação. E na melhor das hipóteses, o Palmeiras não ganhando, Palmeiras perdendo, e o Bahia não ganhando, e não ganhando
com esse saldo de gols, o Flamengo termina a rodada mesmo com a derrota na primeira colocação. Então o Flamengo tem que secar Palmeiras e Bahia. Neste momento que eu estou gravando, o secador do Flamengo está funcionando. Não sei se vai conseguir, não sei se o secador do Flamengo vai conseguir funcionar até o final, mas nesse momento está funcionando, porque o Palmeiras está perdendo para o Fortaleza de 1-0 e o Bahia está empatando com o Vasco. Então nesse momento que eu estou gravando, o secador do Flamengo está funcionando. Não acredito que o secador do Flamengo tenha forças até o final, mas pode acontecer. E o Juventude? O Juventude, com esta vitória, vai a 16 pontos, com um jogo a menos. Com um jogo a menos, tá? E tá ali na 10ª colocação. Pode ser ultrapassado pelo São Paulo, que tem 15 pontos. O Atlético Mineiro, que está jogando contra o Internacional, tem 15 pontos agora e está empatando, né? Se o Atlético Mineiro vencer, o Atlético Mineiro vai a 17 pontos, passa o Juventude. Nesse momento que o Fortaleza está vencendo, o Fortaleza tem ainda 17. Então está passando o Juventude. Então o Juventude está na 10ª colocação nesse momento. Mas pode terminar na 9ª ou pode terminar na 12ª. Hoje é o 10º. Agora é o 10º. Mas pode terminar na 9ª ou na 12ª colocação. Mas o mais importante para o Juventude, na minha opinião, que o Juventude, para mim, apesar de ser muito competitivo, a competição é muito longa. Isso faz uma grande diferença. Então o objetivo do Juventude é não cair, é não voltar para a Série B. Não é Libertadores, se pegar a Sul-Americana é legal, mas é não cair. Então, meu parceiro, o jogo do Juventude olhando para baixo. Hoje o Juventude tem 7 pontos de vantagem para o Vitória, que está na zona de abaixamento e tem 9 pontos. Então esse é o principal ponto, né? É a diferença que tem o Juventude para o time que está na zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Flamengo joga contra o Cruzeiro em casa, e o Juventude sai para pegar o Fortaleza. O Flamengo pega o Cruzeiro, que ganhou do Atlético Paranaense de 2-0. Jogo complicado pro Flamengo. O Flamengo tem que descansar, botar a perninha pro alto, que vai ser um jogo difícil. Mesmo em casa vai ser um jogo complicado, principalmente o Flamengo muito mutilado. E a galera vai acabar percebendo como é que o Flamengo joga sem 7, 8 jogadores, e aí vai complicar mais pro Flamengo. E o Juventude sai para pegar o Fortaleza. Se pegar o Fortaleza, que ganhou do Palmeiras, né, que nesse momento o Fortaleza tá ganhando, vai ser um jogo complicado. Se pegar um Fortaleza que perder pro Palmeiras, também vai pegar um jogo complicado, porque o time do Fortaleza é bem competitivo também. Então o Juventude tem um jogo muito difícil na próxima rodada. E aí vamos pro jogo. Vamos aqui pro jogo. Bom, o Juventude deu 15 chutes, o Flamengo 9. O Juventude deu 8 chutes em direção ao gol, o Flamengo 4. Só por esses números já explica que o Juventude foi melhor. Só por esses números. Posse de bola do Juventude. Precisão nos passes. Acima de 80%. Legal. Faltas. Poucas faltas. Cartões amarelos 2 para o Juventude, 1 para o Flamengo. Impedimentos 4 para o Juventude, 2 para o Flamengo. Escanteios 7 para o Juventude, 8 para o Flamengo. Primeiro tempo. O Flamengo começou bem. Em cima, marcando enquanto tinha gás, em cima, marcando, dificultando o Juventude, e sai, faz um gol com Pedro de peito. O Flamengo bem, encurralando, marcando alto, muito frio lá, né? No Jacone, muito frio. O Flamengo começa bem. Só que depois do gol do Pedro, o Flamengo dá nitidamente uma recuada. O Flamengo fez o gol em mais ou menos aos 20 minutos do primeiro tempo. O Flamengo dá uma recuada, espera um pouco o Juventude vai para cima, e numa bola parada, jogada para dentro da área, não me lembro se foi uma falta ou escanteio, a defesa do Flamengo deu mole, sai o gol de empate, uns 7, 8 minutos depois do gol. E depois que o Juventude faz o gol, o jogo fica equilibrado. O Flamengo começou melhor até os 20 minutos. Depois o jogo fica equilibrado. E aí começa a aparecer os goleiros. O goleiro do Juventude faz grandes defesas e o Rossi do Flamengo também faz grandes defesas. Eu acho que o destaque
o destaque dos dois times foram os goleiros. Mais por Rossi, porque defendeu mais, do que o goleiro de Juventude. Então, primeiro tempo, um jogo bem equilibrado, com a posse de bola um pouco mais do Juventude, que o Flamengo esperou um pouco mais, começou com posse de bola, mas depois caiu. Mas o Flamengo fez um jogo dentro de um norte, de uma expectativa do que é este Flamengo nesse momento. Que não é um time que vai ter a posse de bola. Pô, você não tem De La Cruz, você não tem Pulgar, você não tem Arrascaeta, você perde a posse de bola. Isso aí é nitidamente. E no banco de reserva você não tem ninguém para suprir o Gerson e nem o garoto, né? O Lohan. Então fica difícil quando esses cansam. E aí vai pro segundo tempo. Segundo tempo não. Segundo tempo foi todo do Juventude. O que o Juventude fez? Usou a inteligência o Roger. Botou velocidade. Aumentou a velocidade. E nitidamente o Roger foi percebendo que o Flamengo não tinha mais perna. Estava cansando. O Gerson, que é o articulador, estava cansando. E aí o Tite faz ali uma mudança. Eu não estou entendendo a situação do Tite de tirar sempre o Lohan. Ele tira sempre o Lohan. Eu acho que dá para deixar o Lohan mais tempo. Eu acho que dá para deixar. Acho que o Tite errou em tirar o Lohan. Essa é só uma visão. E aí, acho que o Tite percebeu que o time estava cansando e começou a fazer algumas mudanças. Fez uma mudança, né? Ele tira o Lohan ali, faz algumas mudanças, mas o Flamengo nitidamente atacava, criava oportunidades. O Flamengo criou a oportunidade de fazer o segundo gol. O Flamengo teve chances, mesmo o Juventude melhor, o Flamengo teve chance de fazer o segundo gol, mas o Juventude teve mais chances, porque o Juventude foi botando mais velocidade. E fisicamente o Juventude estava sobrando, era só você olhar o jogo, Juventude estava sobrando. E aí você escuta na televisão, o Flamengo tem 8 jogos a mais que o Juventude. O Flamengo está com 8, 9 desfalques. Pô, irmão, isso pesa. Não é desculpa, mas isso pesa. Isso pesa. E o Juventude foi inteligente e aproveitou isso e foi colocando velocidade, foi pressionando. E o Rossi foi salvando, foi salvando, foi salvando. O goleiro do Juventude também salvou uma do Orhan, salvou alguma, pelo menos umas 3 ou 4. O goleiro salvou. E aí, outro erro do Tite. Primeiro eu achei ele tirar o Lohan um erro. E depois, outro erro. Ele demorou demais para substituir. O Tite demorou demais para fazer a substituição. Que já dá, o time estava esfacelando. E aí o Tite, quando faz as 3 substituições, para mim ele já fez tarde. Ele tira 3 jogadores, tira o Gerson, tira, sei lá, o Pedro, aí bota o Carlinhos, que há muito tempo não joga, bota o Carlinhos, botou o Everton, que é um volante, e botou o Davi Luiz. Eles entram, tem um escanteio e sai o gol do Juventude. E aí o Flamengo não tinha mais ataque, praticamente. Tinha o Luiz Araújo, se não tiver enganado, mas já estava morto. O Alan que entrou, o Gabigol lá na frente. Mas mesmo assim, o time do Flamengo esfacelado, sem ataque, o Flamengo quase que empata. O Flamengo por pouco não empata. Se não é o goleiro do Juventude, o Flamengo tinha empatado. Mas aí, o Si não joga, o Juventude conseguiu vencer com gol no finalzinho, aos 87 minutos, dando o placar final de 2-1. Então, o jogo foi equilibrado no primeiro tempo e mais do Juventude, bem mais do Juventude no segundo tempo. O Juventude foi inteligente, soube aproveitar o que o jogo estava escrito. Que o Juventude tinha mais gás, fisicamente estava melhor. E usou a correria para cansar mais o Flamengo e ficar com a bola. Usou a inteligência o treinador Roger e venceu com mérito. Agora é ir para outro jogo, Flamengo lamentar? Não, perdeu. Nesse período, seria estranho se o Flamengo tivesse completo. Na minha opinião, se o Flamengo está completo, poderia perder para o Juventude? Poderia. Mas eu acho que ficaria mais difícil o Flamengo perder, porque dificilmente o Flamengo não ia ter a posse de bola. Dificilmente o Flamengo não ia ter a posse de bola. Mas, irmão, o Si não joga. Então, o Juventude foi inteligente e foi melhor e venceu por mérito. Mas a gente tem que ressaltar. Irmão,
é uma mutilação o que a Copa América fez com o Flamengo. Lembrando que tem 11 times que queriam a paralisação e 9 que não. Será que o Juventude é um desses 9 que não queriam que parasse? Se o Juventude foi um desses 9 que não queria que parasse, o Juventude se deu bem e optou certo. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!